o Eterno possa ser exaltado nesta manhã de Shabat. Estamos vivos, é um novo ciclo e o Eterno nos permite estar dentro da casa dele. É mais do que nós merecemos, mas aprove Adonai que assim o fizesse. Só reforçando o ruído das águas, ele fala diretamente da Parashá Bereshit para nós, tá? Neste ciclo nós não vamos falar especificamente da água na Parashá Bereshit, mas nós estaremos amanhã, ao longo do evento, contemplem as palavras de Adonai nos primeiros versos da Bíblia Sagrada, quando ele diz que a água pairava sobre a face da terra. A água, ela é símbolo da vida, ela é símbolo vem nos ensinar a negligenciar estas águas. Então, pastora, me perdoa, não é um evento somente cultural e ambiental, ele vai além. Ele toma uma forma cultural e ambiental para que os corações sejam menos resistentes à palavra de Adonai, mas a palavra de Adonai, ela penetra por meio, como se fosse uma água. Não existe matéria na face da terra mais resistente e persistente que a água, né? Quando você tem uma goteira na casa, ela sempre encontra um caminho, né, Rogério? Pela laje ou pelo telhado para adentrar. A palavra de Adonai é assim, ela vai encontrando, né, meios de chegar no nosso coração. Então o ruído das águas, por favor, é uma convocação solene de Adonai. Tão solene que no próximo ano ela será celebrada o 8º dia de Sukkot, que é o dia que se celebra a festa da casa das águas correntes. Tamanha a seriedade que Adonai dá a este projeto ambiental e cultural. Não esqueçam disso. Amém? Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos te louvar e queremos te agradecer por este dia de Shabat na tua presença. Seja conosco, seja com aqueles que não puderam estar aqui presentes, que estão na internet à distância, seja com os que estão hospitalizados e não podem, Pai, comparecer à tua casa, seja com aquele que não tem a tua palavra e não tem como ouvir a tua palavra, seja com aquele que não sabe clamar a ti, porque nós clamamos em nome de todos estes. Não se restrinja, Pai, a falar e abençoar apenas a esta pequena vinha que aqui está, mas estende-se aos 4 cantos da terra e estabelece Bereshit nos corações. É o que pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Irmãos, a Parashá de hoje, como o Leomar falou, inaugura o ciclo de 54 porções de estudo da Torá. Nós voltamos ao princípio de todas as coisas com a Parashá que se chama No Princípio, Bereshit. Segundo os estudiosos, os comentaristas da Torá, eles dizem que se nós entendermos a Parashá Bereshit na plenitude, nós temos capacidade de entender o pensamento de Adonai. Vou repetir. Os comentaristas da Torá dizem que se nós formos aptos a compreender e absorver todos os ensinos contidos na Parashá Bereshit, nós nos tornamos seres aptos a conhecer a mente de Adonai. Haja anos, né, para que nós estudemos a Parashá Bereshit e alcancemos isso. Porém, quando se estuda a Parashá Bereshit, é muito comum pensar a respeito da própria criação, a forma da criação e por que ela foi criada. Isso é uma coisa que... só um instantinho. Jarley, você e o seu Marcos, vocês podem fechar só as 2 venezianas que estão em cima de vocês, faz favor? Obrigado. Se vocês analisarem a maioria dos comentaristas da Torá, eles focam no porquê Adonai criou, como Adonai criou, e eles destrincham a compreensão da essência de Adonai para que nós entendamos por que ele cria. Vocês vão ver comentaristas dizendo que a Torá deveria começar em Shemot, em Êxodo, e não em Bereshit, Gênesis. Porque eles outorgam a existência da vida a partir do momento que Israel é formado como nação. Mas Adonai, ele formou Bereshit em primeiro lugar. Porque no livro do Êxodo, a luz que brilhava sobre o mundo, ela já existia ao lado de Adonai há muito tempo. Israel foi construída e constituída por meio desta luz.
A mesma luz que no primeiro versículo diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. O primeiro desejo de Elohim foi: haja luz, e houve luz. Nada antecede a luz. João vai à nossa frente e nos avisa que a luz veio ao mundo. E que a luz estava com Elohim na criação. A luz era com essência de Elohim. A luz abandona a presença de Elohim e vem habitar no meio dos homens. Então essa luz que João narra é a mesma luz de Bereshit. E não é à toa que João capítulo 1 começa no princípio. Ele remete o seu discurso a Bereshit capítulo 1, verso 1, para que o homem compreenda que aquela mesma luz que ele iria apresentar ali, que toma por nome Yeshua, era a mesma luz que estava no princípio com Adonai no ato da criação. Por si só, nós poderíamos passar horas e horas falando a respeito desta luz. Mas essa luz, ela nos acompanhará ao longo de 54 porções de estudo da Torá. Porque a luz está presente em cada versículo, em cada palavra que Adonai outorgou a Moisés ali no Sinai. O Messias, a luz que gerou a vida sobre a face da terra, ela está presente em cada uma das 54 porções de estudo da Torá. Então, ao invés de nós nos exigirmos a estudar a respeito da luz num só sábado, Leomar, nosso desafio, pastor, é apresentar esta luz à humanidade a cada Shabat, a cada dia que nós estivermos reunidos na casa do Eterno. Hoje, nesse ciclo, Adonai não nos permitiu estudar o porquê e como, mas Ele nos ordena estudar qual foi a consequência da criação. O que se desenvolveu após Ele ter feito tudo perfeito, obra das suas mãos. A conclusão da criação da matéria bruta, água, pedra, fogo, terra e os seres viventes, segue uma norma diária que respeita e limita os dias, onde a luz determina a existência da vida e a criação aguarda a luz para que o processo criativo de Adonai ele forme todas as coisas. Sem a luz não houve criação. Adonai impregna a sua marca ao encerrar suas ordens no crepúsculo de cada dia. E foi tarde e manhã, primeiro dia. E foi tarde e manhã, segundo, terceiro, quarto, quinto e sextos dia. Note que o apogeu da criação, o sexto dia, ele identifica sua obra de uma forma diferente. Em todos os outros 5 dias da criação, Adonai vai dizer: e viu isso, e viu Adonai que era bom. A luz que Adonai cria para gerar vida, forma a vida nos moldes que nós conhecemos. Adonai olha a sua obra e diz: é boa. Ao sexto dia, ele olha a obra e diz: é muito boa. No capítulo 1, versículo 31, você vê a marca e a autoria de Adonai sobre algo que o homem, sozinho por si só, não tinha forças. O homem não existe por si só, ele existe por causa de Adonai. E o verso 31 do capítulo 1 diz assim: Elohim vê tudo o que havia feito, e eis, um intenso bem, é tarde e manhã, dia sexto. Acabaram de se criar os céus e a terra, Adonai para, Adonai descansa, e ele assina a criação com o nome Shabat. O sábado torna-se uma assinatura da autoria divina sobre a criação. A autoria outorgada a esta luz, que lá na frente vai dizer para nós: eu sou Adon, eu sou o Senhor do sábado. Eu escrevi sábado no ato da criação. Eu sou o sábado. Esta é a luz divina no ato da criação.
Observe que em nenhuma outra etapa da criação houve tanto gozo quanto no ato de formação da vida e da alma do ser vivente. Note que a perfeição divina na criação atingiu um apogeu, ou pelo menos aproximou Criador e criatura de uma forma ainda não vista. Os animais criados até a metade do sexto dia ainda não tinham dentro deles uma alma vivente e não tinham sobre eles esta particularidade que separou o homem de todo o resto da criação. Em todas as outras etapas da criação, mesmo no início do sexto dia, houve limites para que a criação se assemelhasse ao Criador. Mas ao término, ela atinge amplamente o desejo de Adonai, a imagem e semelhança do dono da vida. Olha o verso 7 no capítulo 2, porque ele vai esmiuçar o ato de criação do sexto dia para nós no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. Observe esse detalhe. Mas um vapor sobe da terra e rega todo o terreno. Adonai Elohim forma o terroso. Adam, pó da terra. Adama, terra. Ele insufla em sua narina um hálito de vida, e é o terroso um ser vivente. O que diferenciou nós de todo o resto da criação, porque se nós olharmos a cor, aqui é a cor da terra, para nos lembrar a essência do homem. Por que eu gosto de usar a expressão terroso em vez de homem? Porque nos lembra de onde nós viemos. E como nós éramos uma matéria informe, como a madeira, como a pedra, como o plástico, como qualquer outro ser que não tem vida, Adonai pega e sopra o hálito dele, e esta matéria inanimada se torna vivente. Isso somos nós. Só que o sopro divino, esse hálito que impregna no homem, ele impregna um caráter de divindade dentro do homem. Uma particularidade na origem da vida. Isso difere Adam de todo o resto da criação. Porque o homem ganha o que se chama nefesh, uma alma. Ele ganha uma essência que o aproxima da perfeição divina. Com uma restrição. Para se manter assim, não coma da árvore no centro do jardim. Só isso. Ele não obrigou o homem e não restringiu o homem a mais nada, exceto: não coma daquilo que eu digo que você e eu não devemos comer. Foi a única restrição divina para que o homem se mantivesse numa condição de perpetuar a vida de forma a ela se transcender ao padrão divino de santidade. Desse momento em diante, o homem e seus descendentes, eles são vinculados a Adonai de maneira perpétua, sendo impossível arrancar dessa criatura a essência divina. Mesmo o pecado não teve forças contra essa marca da autoria divina. Você sabe por que eu faço questão de explicar por que eu escrevi isso? Porque mesmo no pecado, Adonai nos convida a retornar à condição de ser semelhante a Ele. Porque o desejo de Adonai supera a perda do pecado. O mérito em um homem e uma mulher terem a oportunidade de retornar à forma primitiva é mérito divino, não nosso. Porque vocês vão ver que no ato da criação, o homem, ele vai se enfrentar, ele vai se confrontar com aquilo que Adonai temia que o homem não fosse capaz de subjugar. Ele mesmo. E é dentro de uma constituição, de uma obra perfeita, que nós vamos encontrar como essa obra se desfez e por qual caminho ela se refaz. Isso é a essência da vida humana. É encontrar o caminho de volta ao estado original, a Bereshit, ao sexto dia da criação, quando ele soprou a vida dentro de nós.
Ao ser selecionado em meio a toda a criação para se assemelhar ao Eterno, o homem foi incumbido de exercer funções que o remeteriam ao caráter divino. Ou seja, o homem teria que aplicar em sua vida todas as virtudes divinas que foram enxertadas no íntimo do seu ser. Vamos lá. Eu sou um treinador de vôlei. O Leomar é um aluno de vôlei. Para que o Leomar se assemelhe ao que eu pratico, ele precisa aprender, praticar. Mesmo na criação do homem, porque muita gente tem a ideia de que quando o homem foi criado, ele foi criado, pastora, para ficar numa rede, deitado e descansando na presença de Adonai. Vocês vão ver que o homem, assim que criado, ele recebe uma ordem de trabalho em prol da vida que Adonai desejou existir. E Adonai deu o sábado para que mesmo o homem, antes do pecado, ele descansasse na criação. O sábado não existe só por causa da situação pós-pecado. O sábado, ele já existe antes da criação. Porque se vocês olharem o capítulo 2, não vai dizer assim, e foi tarde e manhã, dia 7º. Ele só vai dizer assim, e acabaram de construir todas as coisas, os céus, a terra, os animais, os seres viventes, e Adonai descansou. Adonai aguardou o 6º dia para revelar o Shabat como descanso da criação, antes da criação pecar contra ele. Porque se nós olharmos, quando Adonai sopra o caráter divino e a sua essência na alma do homem, ele aguarda que o homem pratique e seja como Adonai. Vocês lembram de um salmo que, de forma irônica, o salmista diz assim: vós sois deuses, vós sois todos filhos do Altíssimo. Se eu não me engano, é o Salmo 89, acho que é o Salmo 89 que fala isso. Ali o salmista, Leomar, está dizendo assim: você se esqueceu que vós sois deuses apenas antes da criação, apenas após a queda, antes da queda do pecado? O salmista está querendo trazer a memória do homem. 82, Salmo 82. O salmista ali está querendo dizer o seguinte: vocês acham que estão na mesma condição de Bereshit? Vós sois divindade como Adonai, quando foram criados longe do pecado? Vós todos morrereis como filhos do Altíssimo. Todos retornarão ao pó. Adonai bota a humanidade, Leomar, no seu devido lugar, para que a humanidade pare de se revoltar contra Adonai e aceitar o resultado da criação, que não foi o resultado desejado no princípio por Adonai. Mas observe que, se nós olharmos o verso 28 do capítulo 1 de Gênesis, ele vai sustentar que o homem foi ordenado a trabalhar no ato da criação. Olha o verso 28 como diz: Elohim os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre peixes do mar, sobre aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. O homem tinha a ordem de ser um homem trabalhador. Mas aí, pastora, aqui eu vi uma coisa muito interessante estudando, que quando nós olhamos as palavras sujeitar e dominar, parece que Adonai coloca o homem numa posição, de certa forma, arbitrária, para determinar o futuro da criação. Porque ele domina, ele sujeita, como se fosse uma espécie de relação pejorativa entre o homem e a criação de Adonai. Mas não é. Se nós olharmos à luz dos significados íntimos destas palavras, vocês vão entender que o objetivo de Adonai era encontrar no único ser sobre a face da terra que era semelhante a ele, que este ser impregnasse sobre a criação o desejo divino, porque a criação precisaria acompanhar o ritmo de Adonai. Então, quando ele bota o homem sobre a criação, não é num intuito pejorativo, mas é de trabalhar para que esta vida gerada ao longo de 6 dias ela perpetuasse, crescesse, multiplicasse e fosse perfeita aos olhos de Adonai.
O homem seria servo da criação. E não a criação, pastora, serviria o homem. Aqui vocês vão entender o Machia, naquela parábola lá na frente, acho que é Mateus, que ele vira e fala assim: existem aqueles que são servidos e os que são servos. Eu me incluo entre os que servem. Ele, como rei de Israel, poderia ter dito: eu sento à mesa e tenho que ser servido. Mas ele diz: não, eu sou o servo que sirvo a criação. Essa é a autoria divina do verso 28 para o homem. Que o homem, dominando sobre ela, tendo especialmente um caráter que nenhum outro ser vivente tinha, que ele servisse para a criação o tempo inteiro pudesse se manter na presença de Adonai. Pastora, fala no microfone. O Samuel deixou um microfone aí ao lado. Ele me falou aí que deixou. Fala, porque senão a internet não ouve, ninguém vai ouvir. Capítulo 2 do Gênesis, ele diz aqui, versículo 5, a parte B: e o pôs no jardim do Éden para o servir e o guardar. Amém. Guardar o jardim. Amém. Guardar a terra. Amém. Vocês observaram quantas foram as ordens para o homem? 5. Frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar e dominar. Ele impregna um caráter divino em 5 ações. A ordem inicial para o representante divino executar sobre a criação foi dividida em 5 etapas. O objetivo era fazer do homem o gestor da criação. E para isso ele precisaria expressar o bem-querer divino sobre a vida recém-criada. Ele precisaria ser a voz de Adonai para a criação, para que a criação reverenciasse e obedecesse às ordens de Adonai. As 5 ações ordenadas ao homem eram a essência divina que expressava todo o seu amor pela vida. Da mesma forma, ele outorga 5 etapas para o homem retornar a este vínculo inicial com o Criador após o homem pecar e se apartar dele. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto não houve pecado, eram 5 etapas que o homem deveria cumprir para manter a criação em ordem. Pós-pecado, ao longo de 54 porções de estudo aos sábados, nós cumprimos as mesmas 5 etapas, retornando à presença, porque houve em nós o pecado. A Torá já era a forma a qual Adonai deu ao homem primitivo para reger a criação. No ato do Éden, ele usa a Torá na forma de multiplicar, frutificar, encher, sujeitar e dominar para que houvesse ordem sobre a criação. O que Adonai não esperava era que a criação se revoltasse contra essas 5 ordens e pecasse contra Adonai. Aqui foi o problema. Aos que se referem à Torá como um compêndio de leis e ordens autoritárias e pesadas por parte de Elohim, as quais, depois que Yeshua veio sobre a terra, perderam crédito diante de Adonai, agora, enxergando por esta ótica, podem ver qual é a essência da Torá: geração de vida. Porque ela estava junto à criação antes do pecado. Por isso que quando nós oramos aqui no serviço, é árvore de vida para os que nela se apegam, e os que nela se apoiam são bem-aventurados. Era aquela árvore no centro do jardim. Ela já estava com a criação. Muitos erroneamente determinam que a Torá ela foi dada à humanidade por causa do pecado. A Torá foi dada à humanidade para que ela regesse a criação antes do pecado. E é a mesma Torá que dá ao homem o caminho de volta ao vínculo inicial entre criatura e Criador. Ela sempre esteve lá. Ela nos antecedeu. O homem, quando é criado, Adonai já tinha o molde em 5 etapas de como ele iria reger a criação, independente da existência do pecado. Ou vocês acham que Adonai foi pego de surpresa
pelo pecado de Adão e Eva. Ele não esperava, ele não desejava, mas ele foi, por acaso, surpreendido por isso? Não. Diz o salmista que toda a história da nossa vida já está escrita no livro de Adonai antes que nós somos gerados. Salmo 139, o Salmo da Parashá Bereshit, fala isso. Ele já conhece a nossa vida antes da vida existir. Ele não foi surpreendido pelo pecado. Ele se entristeceu, mas surpreendido não. A solidão do homem, ali no ato da criação dele, não foi algo desejado pelo Eterno, a ponto de gerar, a partir de suas costelas, uma ajudadora para cumprir as 5 ordens outorgadas a ele. Especialmente as 3 primeiras: frutificar, multiplicar e encher. Ele precisava de um ventre para que a vida ela se manifestasse. Ele precisava de que um semelhante dele gerasse vida para que ele cumprisse as ordens de Adonai. A Rava, Eva, que significa mãe de todos os seres viventes, torna-se o ventre que daria seguimento a tudo isso. A vida se desenvolveria por meio do vínculo familiar primitivo proposto pela Torá, homem e mulher gerando descendência. Determinado por Adonai conforme a sua santidade. Gênesis 2, verso 23. Abre lá para vocês verem. Observe que eu estou me referindo a um modelo familiar primitivo. Não estou dizendo que o modelo atual é o modelo primitivo da Torá. E nós vamos ver por quê. Verso 23 a 25 diz assim: o terroso diz, Adão diz, está aqui, esta vez. Observa, Eva é criada, pastora, numa particularidade. Nesta vez, um ser vivente vai vir não por um ventre, mas por uma costela. Unidade, semelhança. Ele não usou animais na terra, nem seres humanos primitivos ao homem para multiplicar. Cuidado, onde você estuda a Torá. Porque tem estudo da Torá, feito pela exegese rabínica, os estudiosos da Torá, que afirmam a existência de seres primitivos que pelo sêmen de Adão evoluíram à forma de homem. A Torá diz, esta aqui, a Rava, esta vez é singular a criação de Eva, é osso de meus ossos, carne de minha carne, a esta será clamado Ishá, mulher. Sim, do homem, Ish, foi tirada. Uma única vez. Única. Entendem quem discute clonagem sobre a face da Terra? Clonagem vai de encontro a um princípio onde Eva foi a única criada por meio de um clone de Adão. De uma costela. Ovelhinha Dolly. Filhos por clonagem. Por isso, continuem aí, o homem abandona seu pai e sua mãe, ele se une à sua mulher e eles são uma só carne. Daqui vem a formação primitiva de uma família, que se não houvesse pecado, estaria desta mesma forma até os dias de hoje. Aí o verso 25, Leomar, lá na frente vai dar um soco no nosso estômago. Guardem o verso 25. Os dois estão nus. O terroso e sua mulher. O que não os faz empalidecer. Eles estão nus. Não há pecado. Não há vergonha. Não há opróbrio. Sem dúvida, essa estrutura primitiva foi o modelo desejado por Adonai para que homem, mulher e seus descendentes fossem plenos ao longo de suas existências. Mas notem um detalhe. Toda essa estrutura criada, parênteses,
família, fecha parênteses, era pautada em 5 pilares: multiplicar, frutificar, encher a terra, sujeitar e dominar. Qual é o propósito da existência da família? Reger a criação de Adonai por meio de descendência. O homem tinha que botar o dedo e estragar o serviço. Vou dizer por quê. 5 desejos divinos, dos quais resultam a promoção de vida eterna ao ser vivente. Ou seja, o objetivo de um homem deixar seu pai e sua mãe, unir-se à mulher que deixa seu pai e sua mãe e gerar descendência, é promover a Torá enquanto houver descendência. Antes e depois do pecado. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Aos teus filhos inculcarás e os ensinarás a guardar e cumprir as minhas leis. Qual é o propósito de constituir família? Perpetuar a vontade de Adonai sobre a face da terra. Resumida para nós, num compêndio de 54 porções de estudos anuais da Torá. Com alguns complementos dos profetas, dos salmos, da Brit Hadashah, e atingindo plenitude quando nos é ensinado pelo Mashiach, o Messias de Israel. Ou seja, se dentro da minha mente e do meu coração eu tenho desejo de formar família para aumentar o meu Instagram, para aumentar o meu Facebook, para eu ter um modelo atual de família perfeita, ó, está fadado a desaparecer. Essa falsa estrutura familiar que não está pautada na Torá está fadada a desaparecer. Não precisa ir muito longe, não. Pega os últimos 50 anos e vê a evolução dos números de divórcios, de mulheres engravidando sem casamento, querendo ser mães solteiras, casamentos entre gêneros e etc. Não precisamos ir muito longe de um teclado do celular e descobrir como que isso mudou. Estou falando dos últimos 50 anos, né, por uma questão assim. Mas olha a estrutura de família ao longo da história da humanidade, como mudou. Não é mais a família primitiva de Adonai. Não é. Porque se desviaram e abandonaram da tua Torá. Oséias capítulo 2, que o Leomar falou, o casal aí que formalizou aqui agora o casamento, é exatamente esse o tema de Oséias capítulo 2. Eu vou te arrastar para o deserto e ali eu falarei contigo. Porque no deserto é dado a Torá, no deserto ele põe restrição, ele impõe dificuldade, põe peleja para que nós olhemos para a Torá. É isso que é Oséias capítulo 2. Mas leiam, estudem, gravem. É um convite de Adonai a um deserto para depois voltar à presença de Adonai. Mas passa por Bamidbar primeiro, 4º livro da Torá, pelo deserto. O drama da humanidade começa a partir do momento que o vínculo entre criação e Criador ele é quebrado, unilateralmente, deixando o terroso à mercê de si mesmo e da maldição imposta por Adonai. Leonardo, Adonai amaldiçoou. Nós somos fruto de uma maldição? Sim. Sim. Abre lá, por gentileza, no Gênesis 3,16. Gênesis 3,16. Vamos ver se o negócio não bagunçou quando o homem quebrou a estrutura desta família primitiva com função de cumprir, guardar e multiplicar a Torá sobre a face da terra. A mulher disse: multiplicarei tua pena e tua gravidez. A priori, a gravidez era para ser mais curta do que o tempo que é hoje. Começa por aí. Penando, parirás teus filhos. Não tinha dor no projeto primitivo de Adonai na geração de filhos.
não ia ter tanto ginecologista fazendo cesariana nos dias atuais para a mulher não ter dor. A teu homem, tua paixão, ele te governará. Ela ganha uma carroça nas costas, o homem. O homem é uma carroça. Cheio de peso, cheio de brutalidade, cheio de essência de homem. Ela ganha sobre as costas. Você vai carregar ele como um governo sobre ti. O que o feminismo começa a promover a partir do século XIX com a Revolução Feminista? Não quero essa carroça, eu sou mulher e eu não preciso de homem na minha vida. Isso daí dá um pipoco nas redes sociais. Ainda bem que a gente está transmitindo. Deixa transmitir. Mas é assim. Minha filha, eu estou te criando para que você não dependa de homem nenhum na sua vida e seja independente. Quem já ouviu essa frase? Vai alinhar isso com a vontade de Adonai. Você vai arrumar um problema para a sua vida. Não estou dizendo que mulher é para ficar na pia lavando louça e esfregando o chão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma submissão ao transplante que Adonai fez em Adão e gerou um ser semelhante de forma única sobre a face da terra. Mas que ambos perderam a sua essência. A função principal da mulher é ser geradora e promotora de vida. A ponto de, em alguns momentos da Torá, Adonai ser identificado como um útero gestacional pela Torá. Ele é matriciador de vida. Adonai é comparado como um ventre fértil gerando Israel por meio da Torá no deserto. Capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo. Os 10 mandamentos. Ele é matriciador. Tá certo. Então as mulheres já compreenderam. Agora nós vamos, para a carroça, para o homem, pastor? Ao terroso, Adonai diz: sim, ouvistes a voz de tua mulher e comestes da árvore. E eu te havia ordenado assim: tu não comerás dela. Infame é o terreno por tua causa. Penando comerás todos os dias de tua vida. Penando. O trabalho do homem não precisaria ser um trabalho tão duro quanto ele assumiu. Ela, a terra, germinará para ti o cártamo e o cardo, espinho, ervas daninhas. Come erva do campo. Ele tinha o melhor da terra. Adonai diz ao homem: vai comer erva do campo. Vai comer do que eu não dei ao resto da criação para te fazer lembrar do que eu te diferenciei quando eu te criei. Ou seja, ele criou para o homem comer do melhor sobre a terra. O homem peca, Adonai vira para ele e fala assim: você vai comer do que os animais comem. Lembra de Nabucodonosor? Ele pastou até ele aprender a reconhecer Adonai. Dizem os estudiosos que ele virou uma espécie de um boi que vivia de em 4 apoios, comendo e pastando como um animal. Ele não pegava com a mãozinha dele e botava na boca. Ele pastava como um animal. Até ele reconhecer Adonai. Sim, pastor, estamos na questão ainda do homem bruto, da carroça. Da carroça. Observe que todo o benefício proposto ao homem nas 5 ordens que recebeu do Criador se voltam contra a criação. Ele deixa de frutificar adequado, ele deixa de multiplicar adequadamente, ele deixa de dominar, ele deixa de sujeitar a terra e ele deixa de encher a terra. Essa semana eu vi uma pesquisa que o Brasil de 50 anos atrás, a média era de 3 filhos por casal. Hoje a média está em 1, tendendo para menos que 1 por casal. Tá caro criar filho. Custa tempo, custa dinheiro, custa paciência, custa um monte de coisa que o homem não quer se sujeitar. Que na criação não teria dor para gerar nem para criar. Tinha comida abundante para todo mundo. A harmonia prevista pela Torá se perdeu ao deixar a tutela
da humanidade nas suas próprias mãos. Quando o homem assume ser senhor sobre si mesmo, acaba a perfeição. Por detrás desse episódio encontra-se a explicação para a destruição promovida pelos seres viventes subsequentes a Adão e Eva, onde a promoção de vida deixou de ser o foco principal. A primeira consequência após a expulsão do Éden é que a cabeça do homem para de pensar coletivamente e começa a pensar individualmente. Aí está o problema. Essa consciência de família, de coletividade, de multiplicação para benefício da vida, ela é substituída pela necessidade de subsistência individual. Eu tenho que trabalhar para pagar as minhas contas. Dane-se o do lado. Desculpa a expressão chula. Dane-se o do lado. Minimamente coletiva, porque ainda tem uns que vão dizer assim, não, mas eu zelo pelos meus filhos e pela minha esposa. E só. Porque tem gente que pode se esconder atrás disso, mas eu zelo pelos meus filhos e pela minha esposa. Adonai considera insuficiente esta mínima coletividade doméstica que nós nos restringimos a fazer. Mínima e reprovável. Ela é básica, mas ela não para onde está. A consequência imediata do pecado foi a tentativa de ocultá-lo dentro do seio que o gerou, dando ao caráter humano e de seus descendentes uma marca, ou melhor, uma mancha. Os seres viventes, a partir de agora, começam a ter vergonha das suas ações. Coisas que antes não havia sido vista em seu comportamento. Olha o capítulo 3, verso 9 e 10. Gênesis 3, versículo 9. Adonai Elohim grita. Antes ele falava, agora ele grita ao terroso e diz: onde estás? O terroso diz: escutei tua voz no jardim e estremeci. Estou nu, por isso me ocultei. Olha o soco no estômago. Antes ele estava nu e não se envergonhava, porque não tinha o que ocultar. Agora ele está nu, ele oculta e ele tem vergonha. Mudou, né, Leomar? Ele estremece. O estremecer aqui é o estremecer que gera dentro do homem pavor daquilo que Adonai poderia fazer com ele. De agora em diante, o pecado obriga o homem a assumir uma postura desprezível e que brota do interior do homem, como uma força incontrolável, a qual é incapaz de ser subjugada enquanto o homem vive. Guarda isso. Esta força que nos leva a pecar e violar a Torá, ela é incontrolável, ela é impossível de ser subjugada enquanto nós estivermos vivos. É a Torá que vai dizer isso, eu vou mostrar para vocês. Essa ação humana de ocultar pecado é consequência imediata à maldição proferida por Adonai, o qual já adverte e prevê o seu fim. O final do capítulo 3, ele vai dizer assim: até o seu retorno ao pó. Enquanto houver vida, o pecado ele está incontrolável. A partir do momento que nós retornamos ao pó, ele é passível de ser subjugado. Não como ser vivente. E aí isso martelou na minha cabeça. Porque foi como ser vivente que ele pecou, não foi como pó. Então ele precisa voltar à condição de pó, onde ele não manchou pelo pecado, para ser reerguido como um novo ser vivente sem pecado. Entende, pastora? Os entendem que aquele texto de Romanos 8, quando Paulo fala que nós ficamos sujeitos à vaidade, não por nossa causa, mas por causa daquele que nos sujeitou, está aqui, ó. Porque quando fomos criados do pó.
Então, para que a obra seja perfeita, eu volto à origem. Está aqui no versículo 19, Isso tem aí. que voltar à origem. Voltar à origem. Ou seja, a família precisa voltar ao modelo primitivo de família. Mas, Leonardo, como é que Adonai ensina isso para a humanidade baseado nessa situação de Gênesis capítulo 2, capítulo 3? Nada mais, nada menos que o livro de Levítico que nós estudaremos daqui a uns meses. Onde morre um animal que vira cinza, que vai ao pó em prol do pecado de quem ofertou o animal. Ele bota a humanidade por meio de Israel a fazer um exercício diário de manhã e de tarde, para ele entender que enquanto o animal é vivo não tem redenção de pecado. Então ele nos instiga a sacrificar o animal, para que o animal, sendo queimado e voltando ao pó da terra, este animal possa dar a nós que ofertamos uma condição de vivermos novamente. Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos, pela morte da natureza animal, de 1 Coríntios capítulo 15. Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque ele sabe que esta morte proposta ao homem, ela é para gerar vida e não para condenar o homem a uma morte permanente. Por isso que existe a expressão a ressurreição dos mortos. Eu volto à origem do pó. Você quer ver um exemplo de entender isso aqui? Vamos lá. Não, Nicodemos é... Mas eu vou falar de uma coisa prática que criança faz todo dia quando brinca. Você pega uma criança e dá uma massinha para a criança brincar, pastora. E ele começa a moldar alguma coisa que ele acha que parece ali na mão dele. Quando aquilo ali não está bom, o que a criança faz imediatamente? Ele pega a massinha, amassa e bota ela de novo no baldinho, mistura com a outra e tira uma nova massa. Lembra do oleiro que Ezequiel narra ali? Jeremias, né? Jeremias. O vaso está imperfeito, ele dissolve o vaso, ele volta a ser barro e ele reconstrói o vaso. É isso que Gênesis capítulo 1, 2, 3 e o 4 vai nos ensinar. A partir desse momento, a história da humanidade, ela se resume à repetição desses fatos. O homem deixando a condição primitiva para trás e se transformando num ser que não era o projeto inicial de Adonai. A começar pelo episódio do Éden, a tentativa de ocultar o pecado e terceirizar a responsabilidade das nossas ações tornam-se flagrantes. Basta analisar as respostas dadas por Adão e Eva quando Adonai os interrogava após desobedecerem a única restrição imposta. Mulher, o que fizestes? A serpente me enganou. Ela não assume a responsabilidade. Homem, por que destes ouvido à tua mulher? Ela me instigou a pecar. Do momento em que o homem peca, a substituição do reconhecimento da falta pela justificativa oculta e dentro do ambiente familiar. Eva transferiu para a serpente, Adão transferiu para Eva. A serpente pagou o pato, mas Adão e Eva também. A questão é que o seio familiar que tem a sua vida estruturada e pautada na Torá, ela aprende a confessar pecado e tirar do oculto e trazer para a luz o que está errado, porque essa é a maior função da Torá pós-pecado. É trazer aos olhos do homem aquilo que ele faz que o torna faltoso diante de Adonai. Mas o que as famílias fazem hoje? Empurra o pecado para debaixo do tapete. Em todos os momentos que nós como família erramos, e aí eu me remeto à família doméstica e à família congregacional, nós temos um sério problema de querer ocultar pecado. Aí quando numa sexta-feira de manhã, nós estamos sendo ensinados aqui e dar-se nome a pessoas daqui de dentro, para que elas tenham a oportunidade de ouvir sobre o pecado e reconhecer, a conversa de bastidor é assim, pastora Sandra expõe todo mundo. Aquele ensino foi direcionado para mim. Fulano ensina...
Não, pastor, eu só estou dizendo que a tendência do ser humano é querer justificar ao invés de assumir o que está oculto e dizer: Adonai, traga à luz os meus pecados. Salmo 26 é salmo de quem tem esta responsabilidade. Julga-me, ó Elohim, porque tenho andado nos teus caminhos. O que começa dizendo o Salmo 27? O Eterno é minha luz e a minha salvação. Luz porque ele ilumina o que está oculto. Não é porque ele me faz enxergar dentro de casa que eu não estou enxergando. Não. Ele faz te enxergar o pecado, o qual é apontado por meio da Torá. Se eu não tenho Torá, eu não conheço pecado. Se eu não conheço pecado, eu não espio pecado. Se eu não espio pecado, eu sou o velho homem que Paulo chama, que é o velho homem do Éden, que é o mesmo homem dos dias atuais. Não tem muito para onde ir. Bereshit fala de exposição de pecado. Bereshit nos convida a entrar num ciclo onde durante 54 Shabbatot nós estaremos aqui falando de pecado, para que nós tenhamos a oportunidade de trazê-los em nossa vida à luz, para que eles expiados nós sejamos promotores de vida, conforme Adonai assim desejou no princípio. Eu, em vez de evoluir como homem, eu me torno um homem primitivo, lá do Éden. Quando você vê Caim e Abel, quando vocês olharem, abre lá no Gênesis 4, versículo 3 e 7. Eu preferi adentrar na situação de Caim e Abel porque ela é primitiva. Porque aqui, pastor, nós vamos entender onde está o pecado dos dias atuais que nos impedem de servir a Adonai como promotores de vida da maneira adequada. E aí ele nos dá uma associação para exercermos uma tzedakah, e nós fazemos muitas vezes as coisas da nossa cabeça, sem entendermos o plano de Adonai para esta cidade e para as pessoas que aqui habitam. Presta atenção, capítulo 4. Pois não, pastor. Mais atenção, Adonai é um gentleman. Ele não vem com agressividade. Ele vem com uma coisa bonita. Quando eu olho ali para o cartaz, eu vejo, ele vem com uma mensagem linda para que as pessoas possam receber de forma graciosa um bem, sem falar grosseiramente aos seus ouvidos, cantando, colocando uma melodia, né? Sem te forçar. É uma coisa assim que dá vergonha na gente. Amém. Vergonha. Quando a gente vê as formas que ele toma, graciosas para falar ao nosso coração. Amém. Olha o Gênesis 4, verso 3 a 7. Os dias alcançam seu termo. Caim traz frutos do terreno em oferenda a Adonai. Abel traz ele também as primícias de seus ovinos, sua gordura. Adonai considera Abel e sua oferenda. Caim e sua oferenda, ele não os considera. O que inflama o coração de Caim, suas faces desfalecem. Adonai diz a ele: por que isto te inflama, Caim? Por que tuas faces caíram? Se tu fazes o bem, olha só o que a pastora acabou de usar o termo. Se tu fazes o bem, cadê? Não haverá um privilégio especial para ti? E se tu fazes o que não é bem, teu pecado que está oculto à entrada da sua mente, do seu coração e da sua alma, em ti torna-se uma paixão. Tu governa-te, domina-te a ti mesmo. Ele bota Caim diante do confronto que a humanidade precisaria ter compreendido no ato que pecou e não entendeu. Subjuga o pecado. Não deixa ele adentrar e se tornar uma paixão. Ama a minha Torá. É isso que ele está dizendo a Caim. A Torá vai te erguer do pó, vai te dar vida como deu a Adão no princípio. Observe que a intenção de cada coração vai ser avaliada por Adonai caso a caso a partir de agora. Pessoa por pessoa, sem dar ao homem a leveza de viver na presença do Criador. Os dias tornam-se pesados pela repetição e pela recorrência do pecado.
sendo imposto por Adonai um julgamento permanente em cada ação executada pelos homens. Nós vivemos, a partir do pecado, uma espécie de opressão jurídica diária sobre nós. Por isso que o homem é a carroça, porque ele era a cabeça e ele deveria ter botado freio em Eva e não ter comido da árvore. A carroça, o peso do pecado, essa jurisprudência contrária a nós, ela permanece enquanto estamos vivos. Novamente, presta atenção nisso, olha a sequência da história de Caim. Novamente, o homem interpelado por Adonai volta a se esquivar das responsabilidades oriundas do pecado. Olha a continuidade do texto. Um pouquinho abaixo, Adonai diz a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim responde: não sei. Acaso sou eu o guardião do meu irmão? Dentro do seio familiar, um assassinato entre dois irmãos, o irmão já procura resolver o problema dele e diz assim: eu não tenho nada sobre o que acontece na vida de Abel. O seio familiar contaminado pelo pecado. Dizem os comentaristas da Torá que quando cai o sangue de Abel na terra, a terra abre a boca e engole, símbolo do prazer que Caim teve de matar Abel. Foi prazeroso, porque o seio familiar primitivo já não tinha valor. No início do problema, vocês acham que hoje melhorou alguma coisa? Tem condições de achar que hoje melhorou alguma coisa? A voz do sangue de Abel clama da terra, é isso aí. O resultado deste assassinato foi o banimento de Caim da tribo. Do clã adâmico, ele dali é repudiado e ele próprio e a própria terra o rejeita. Será um ser errante, amedrontado pelo sentimento de vingança que brotará de seus semelhantes. A estrutura familiar primitiva começa a ruir, e assim pelas gerações o evento se repete e multiplica, tornando-se incontrolável até os dias atuais. A recusa de Caim é o símbolo das nossas recusas diárias em trazer à luz aos nossos pecados mais íntimos, no seio familiar, fato que os seres humanos tentam ocultar e sustentar na forma da família perfeita, já fadada ao desaparecimento desde os primórdios. Por isso Yeshua não vai aceitar uma vida farisaica. Por fora, um homem perfeito. Por dentro, um sepulcro caiado. Ou seja, bonito por fora e podre por dentro. E Yeshua está se referindo aqui a Caim e Abel. É recusado pelos céus. Olha o capítulo 4, verso 25 e 26. Adão penetra ainda sua mulher. Ela dá luz a um outro filho. Ela clama o seu nome, Sete. Sim, Elohim me pôs uma outra semente no lugar de Abel. Sim, Caim matou Abel. Sete também dá luz a um filho, Enoque. Então, o nome de Adonai começava a ser clamado. Quando Adão percebe a loucura de Caim e que ele ficou sem Abel e sem Caim, ele fala: eu preciso multiplicar para que a minha descendência clame I-H-V-H, Yud-Re-Vav-Re, salva-nos. Roshi Aná. Ele está inerente na criação o sentimento de que precisa da vida proposta por Adonai. Ele bota o nome do filho, Sete, para que a humanidade lembrasse que, a partir do momento que ele reconheceu o erro, ele tinha que clamar a Adonai. Qual é o nome do livro de Levítico no hebraico? Vaikra. Significa o quê? E ele clamou. Por isso que Levítico é o roteiro que Adonai nos dá para voltar à forma primitiva. Aí vira assim: Levítico é um livro pesado, só fala de morte de animal e de sacrifício. Não. Levítico ensina o caminho para a vida. Igual aqui, Sete, e clamou a Adonai. A estrutura familiar estabelecida por Adonai é nitidamente dissolvida pelo sangue derramado em nome do pecado. Caim se vai para longe,
distancia-se do seio tribal e da mesma forma vai se afastando dos preceitos de Adonai. Vocês vão ver que se vocês pegarem o capítulo 5, a geração de Adão é contada por 7, Caim cai no esquecimento. Caim vai dar origem a Lameque. Depois vocês estudem quem foi Lameque para vocês verem a lambança que Lameque aprontou. Lameque vai se envolver com um problema lá com Noé. Vai lá para vocês verem depois. Dá uma estudada nisso. O Salmo 128, que é o Salmo da Associação Aleph Bet, ele vai trazer à nossa memória qual é a estrutura divina a qual ele considera uma família. Eu vou ler nessa outra tradução. Salmo 128. Em marcha, todo ser estremecido. O sentimento precisa ser o mesmo sentimento quando o homem vê o pecado diante dele. Você precisa estremecer para ter uma família diante de Adonai. Que vai por suas estradas. Sim, tu comes do labor de tuas palmas. Em marcha tu, que bom para ti. Tua mulher é como uma vinha em fruto nos flancos da casa. Teus filhos como plantas de oliveira à volta da mesa. Eis, sim, este aí, abençoado, o bravo que estremece diante de Adonai. Note que o Salmo, ele relembra a verdadeira estrutura da família no princípio. Traz o sentimento de tremor aos corações, pois evoca a vontade de Adonai revelada ao homem no começo de todas as coisas. No futuro, a partir deste instante, Adonai vai outorgar pelas mãos de Moisés, para todo ser vivente, este compêndio que nos daria condição a retornar à presença dele. A grande questão que nós precisamos analisar é como Yeshua enxerga esta questão. Para a gente encerrar, Mateus capítulo 12. Porque nós estamos olhando um problema que está desde o princípio. Quem estava desde o princípio com Adonai e foi testemunha de todas estas coisas? A luz do mundo. Yeshua, no capítulo 10 de João, na festa de Hanukkah, ele sobe ao templo de Salomão, Esdras na época, e diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem vier por mim não viverá mais em trevas. Então ele estava lá, pastora, quando todas estas coisas aconteceram. Ele é testemunha. E vamos ver o que ele nos ensina a respeito disso. Porque se vocês analisarem qual foi o maior problema de um seio familiar ocultar o pecado, o nome de Caim é apagado do seio familiar. Lembra das filhas de Zelofead? A luta que elas têm para que o nome de seu pai não fosse apagado em meio a Israel. Caim, e eu lembro que você ensinou isso no último ciclo. Eu lembro do Léo falando perfeitamente. Elas foram dizer assim: meu pai não caiu no deserto como os que pecaram atrás de Coré. Ele caiu nos seus próprios pecados. Ele não é um seguidor daqueles que têm por filosofia de vida ocultar o pecado. Não, esse não era meu pai. Elas defendem o nome do pai. O seio familiar vai se apagando com o passar do tempo, quando as famílias se recusam a vomitar o pecado que tem dentro delas. Vomitar. Mateus capítulo 12, ele vai tratar isso. Olha o verso 22, eu vou indo em vários pontos de Mateus 22, vocês se atentem aqui. Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então, pastor, um endemoniado cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E Yeshua, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Adão ali vê o fim da casa dele, pastor. Ele clama quando ele gera Sete, porque ele sabia que o nome dele seria apagado. E Yeshua está dizendo: casa dividida contra si mesma não subsistirá. Precisa haver unidade para confessar o pecado e para se sustentar longe do pecado. Sim.
E de preferência o cabeça da casa, com Exatamente, de autoridade. preferência o cabeça. Mas se o cabeça estiver A caído, mulher levanta. levanta Os e filhos começa levantam. a clamar Os filhos por levantam. misericórdia para que tenha Isso aí. descendência. Isso aí. Não, ele nem reconheceu o pecado. Você vai ver que a descendência de Abraão não vai citar Caim. Não vai citar. A mediação de um novo pacto entre a criatura e o Criador volta a ser costurada pelas mãos de Abrão e seus descendentes, culminando com a outorga da Torá, que é plenamente revelada pelas mãos do Messias. De outra forma, o seio familiar abandonado fica exposto a situações piores que a quebra dos vínculos primários por uma pessoa. Quer ver o que eu estou querendo dizer? Adão e Eva, Caim e Abel. Morre Abel, sobra Caim. Caim vai como um louco errante pela terra. Se ele volta para o seio, sem se arrepender dos pecados, olha o que Yeshua diz que acontece com a casa, de que aceita o indivíduo de volta sem ajuste com a questão do pecado. Pega do 43 em diante, Mateus 12, 43 em diante. Olha o que Yeshua fala sobre isso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Caim não teve paz até o final da sua vida. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, Adão e Eva botaram a casa em ordem. Caim volta do mesmo jeito que saiu. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta má geração, que não aceita arrependimento de pecado. Se Caim se propusesse a voltar e mantivesse a mesma postura, a situação estaria 7 vezes pior na casa de Adão, porque é o Mashiach que está nos ensinando isso aqui. O Messias nos abre o entendimento a respeito da importância de uma base familiar solidificada na Torá e abre espaço para o resgate daqueles que outrora estavam apartados desse seio, da família de Adonai. Mas ele bota uma exigência: que este indivíduo volte com um propósito no seu coração de fazer o oposto do que fez quando ele quebrou a solidez familiar. Sabe onde é que Yeshua ensina isso? Lucas capítulo 8. O filho pródigo quebra o vínculo, ele rompe o vínculo, mas ele quer voltar. Ele quer voltar, mas ele não volta da mesma forma. Aqui tem uma questão que eu preciso lembrar a vocês. O capítulo 8 de Lucas, do verso 19 a 21, vocês vão ver que Yeshua, quando estava ensinando a Torá e pregando arrependimento de pecados, ele é interrompido pelos seus parentes de sangue. Presta atenção nisso. Ele estava pregando a doutrina da Torá, a qual fala basicamente de arrependimento e confissão de pecado. E o verso 19 diz assim, de Lucas 8: E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. E lhe foi dito, eles mandam um recado para Yeshua: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem te ver. Yeshua, para de ensinar a doutrina de arrependimento de pecados a esta má geração, que sua mãe e seus irmãos querem falar com você. Curto e objetivo, ele responde assim: mas respondendo Yeshua, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Elohim e a cumprem, executam. Ele eleva a uma condição congregacional e comunitária o formato de família. Sabe por quê? Porque no passado, se a descendência não tivesse pecado, nós teríamos uma grande família guardando e protegendo a Torá e fazendo a Torá multiplicar sobre a face da terra. Só por isso. Aí aqui, ele não falou, ele não criticou Maria, ele não criticou Tiago, seu irmão, e os demais. Não.
Ele ali não perdeu a oportunidade de nos ensinar que o conceito familiar é muito mais amplo do que nós podemos pensar. Agora, se nós formos como Caim, com aquela cabecinha pequenininha, de quando perguntarem quando o irmão nosso está morto, nós vamos dizer, sou eu por acaso responsável por ele? Quando um dos nossos se perde, pela visão de Yeshua, somos todos responsáveis. Ou a estrutura primitiva de família, ela não existe. Aí eu fui no filho pródigo. E eu me atentei a 2 versículos de Lucas capítulo 15. Vocês leiam o capítulo, o Lucas 15, de 1 a 32, todo depois. Mas eu só quero fazer uma colocação a respeito de Lucas capítulo 15. Que fala de um filho errante, de um filho que comeu, que quis comer a comida dos porcos, mas não teve. Que se permitiu voltar, Leomar, humilhado para a casa do pai. Você sabe aonde que está o problema aqui? Quando nós somos o filho fiel que ficou em casa, que não quer receber o que se sujou, o que não tem a Torá na ponta da língua, o que não tem o conhecimento de que Yeshua é Messias e Jesus não é Deus. Esses nós não queremos. Cada vez mais um povo fechado e restrito, com porta blindada na congregação para dizer quem entra e quem não entra, restringindo o acesso à herança paterna dos nossos pais Abraão, Isaque e Jacó. Olha o que ele fala no verso 28. Mas o filho que ficou se inflama e recusa-se a entrar. Por que ele recusa-se a entrar? Porque estava havendo uma festa para celebrar o retorno daquele que se sujou, mas que voltou com uma consciência diferente. Seu pai sai da casa e vai clama, suplica para que ele entre e se torne novamente um seio familiar sólido. Mas ele diz, filho, está sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Isso aqui já é o verso 32. E ele termina assim: mas é preciso festejar e se regozijar, porque este irmão aí que estava morto, que voltou ao pó, ressuscitou. Estava perdido e foi encontrado. Shabbat Shalom Bereshit a todos. Que o Eterno nos abençoe e que o Eterno nos guarde. Amém? Perdão pelo horário, eu avancei o horário. Mas vamos ficar de pé para nós orarmos e para nós encerrarmos esta manhã. Amém? Amém. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, nós queremos te agradecer por esta manhã de Shabat, onde nós tivemos a oportunidade de meditar e olhar as Escrituras Sagradas nesta manhã. Agora dá-nos um almoço em paz, dá-nos um Seudat em paz, que nós venhamos a comer e nos confraternizarmos ali como irmãos, formadores de uma só família, sólidos e unidos diante da tua presença. Trata a cada coração, para que diante de ti sejamos um só povo, uma só família, uma só casa, trabalhando em benefício desta cidade, deste país e de todo Pai aquele que vier buscar ajuda no meio de nós. Abençoa, guarda e proteja toda esta casa ao longo deste Shabat. É o que eu te peço, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.